Bom dia, turma. Hoje o nosso assunto é sobre porcentagem ou percentagem. Nós costumamos ver em anúncios, né, de jornais as seguintes frases. Nas vitrinas, liquidação, tudo com 50% de desconto. Boletos bancários, após o vencimento, multa de 10%. Reajuste de salários de 20%. Então, esses e mais alguns outros tipos de anúncios nós costumamos ver na televisão, no Face, né? Então, são assuntos que nos remetem ao dia a dia, tá? Então, porcentagem e percentagem é um assunto que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia. Você vai a um passeio, você vai a um shopping, olha as vitrinas e você vê 50% liquidando, né? Desconto de 30%, até mesmo em mercado, né? Pague 50% na segunda unidade, tá? Então isso é comum no nosso dia a dia. Então hoje nós vamos falar sobre porcentagem ou percentagem. É uma palavra muito utilizada, né, nos nossos dias, que representa a parte proporcional calculada sobre uma quantidade de 100 unidades, tá? O nome já diz, 100 unidades, então por 100, tá? Para se calcular o valor de uma porcentagem, basta multiplicar a taxa percentual sobre o valor principal e depois dividir o resultado obtido nesta multiplicação, tá? O cálculo da percentagem é utilizado sempre que se pretende conhecer o valor de juros, descontos, comissões, acréscimos, reajustes salariais, aluguéis, né? Então nós utilizamos muito nesse tipo de coisa. No cálculo da percentagem estão envolvidos 4 elementos. Vamos lá então. Nós temos aqui, olha, a taxa, que é representada pela letra I, tá? Que é nada mais, nada menos do que esse símbolozinho aqui do porcento, tá? 1%. Nós temos vamos olhar aqui, o principal, a percentagem e a constante. Vamos lá. A percentagem que nós vamos representá-lo pelo P minúsculo, tá? O principal, que é o seu todo, a parte do todo, né? Digamos, os 100%, tá? É o seu principal, que é representado pelo P. E temos também, tá? Essa percentagem principal, a constante, que vai aparecer sempre, que é justamente os 100%. Os 100% aqui, tá? Os 100%. Tá? Então você tem a taxa, que é representada por este símbolo, a percentagem, que é o P minúsculo, o principal, que é o seu todo, tá? E a constante, que é o 100, né? O seu todo aqui no caso. Então olha só, quando eu falo em percentagem, nós costumamos às vezes confundir, na hora de resolver um exercício, percentagem com esse símbolozinho aqui da taxa, tá? Esse símbolo de porcentagem aqui, ele representa a taxa. É um determinado valor dentro do teu principal que você vai encontrar a percentagem, porque a percentagem ela vai estar sempre dentro do principal. E quanto desse principal eu vou encontrar a minha percentagem? Quantos por cento, tá? Então, simplificando, vamos lá. Eu tenho aqui R$1.000. R$1.000, no caso, é o meu principal. Eu quero uma taxa de 10%. 10% de R$1.000 são, percentagem aqui, 100 unidades, né? Se fosse R$100, se fosse R$1.000, seria R$100. Aqui eu estou falando de unidades. Então, 1.000 unidades, 10% de 1.000 unidades, 100 unidades, tá? Então, a percentagem ela vai estar sempre contida no meu todo, né? Quem é maior? É o principal, é o todo.
a percentagem está dentro dele. Se eu pedisse 20% de mil, eu já poderia fazer direto. 2 vezes 1, 2, então daria R$200. Ou então, se 10% é 100, eu multiplico 100 por 2, que vai dar 200. Se eu te pedisse, digamos, 50%, né? Vamos lá. 50%, o que é 50%? É a metade, não é isso? Então, 50% de 1.000 seria o quê? R$500. Se eu não consigo fazer assim, se 10% é 100, eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 100 vai dar os 500, tá? Então, 50% é a metade de 1.000. Então, essa é a minha taxa. A minha percentagem, 50% de 1.000, será 500 unidades. A percentagem, ela está contida no meu principal, tá? Então, uma vez eu sabendo isso, eu vou para as fórmulas que eu crio a partir da fórmula da percentagem. Vamos lá. O importante, a princípio, é você entender isso. Aí depois você vai ver como se aplica no dia a dia, né? Então, vamos lá. A primeira fórmula que eu vou te dar é a fórmula da percentagem. Percentagem. Daqui eu vou tirar os demais, tá? Percentagem, vamos anotar aqui. Percentagem é igual a... Vamos lá. Percentagem é igual a taxa vezes o principal sobre 100. É a única que eu vou dividir. Por quê? É aquilo que eu te falei. Quando eu quiser encontrar minha percentagem, ela vai estar dentro do meu principal, do meu 100% no caso, né? Então, eu vou utilizar esta fórmula aqui, tá bom? É dividido por 100. Dessa aqui, da percentagem, eu vou tirar minhas outras. Por exemplo, a taxa. A taxa vai ser, se eu quiser descobrir a taxa, quantos por cento de X, né? Qual é a minha taxa de percentagem? A taxa vai ser taxa é igual a... Eu falei que essa aqui é a única que divide por 100. Logo, eu vou ter aqui percentagem vezes 100. Deixa eu fazer as duas ao mesmo tempo para você ver que é igual. Aqui a taxa que é o principal. Vou procurar aqui o principal. Tá dando para ver? Vamos botar aqui. Principal. Principal é igual a, mesma coisa, percentagem vezes 100. Aí aqui, dividido, vou dividir agora. Então, as duas começam iguais. Percentagem multiplicado por 100. Aqui eu tenho taxa, aqui eu tenho percentagem. O que ficou faltando? Aqui, ó. O que ficou faltando? O principal. Aqui eu tenho principal e tenho percentagem. O que ficou faltando? A taxa. São os 4 elementos envolvidos, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a única que divide por 100 é a percentagem. As outras eu vou multiplicar a percentagem por 100. E vou dividir por aquele que está faltando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Se eu tenho principal e percentagem, falta a taxa, vou dividir pela taxa. Na taxa, eu tenho a taxa, percentagem, falta o principal, tudo multiplicado por 100. Tá, gente? Então, essa aqui é a nossa base, tá? É daqui que a gente vai trabalhar para resolver as questões que a gente tem no dia a dia de juros, né? Com multas, tá? Aí a gente resolve dessa forma. Vamos lá, então. Vamos aqui pela folhinha de vocês, tá? A fórmula tem aí. Sabendo que o principal, vamos no primeiro exemplo que eu dei para vocês, olha, primeiro exemplo. Sabendo que o principal é 40. Aí, olha só, eu vou ensinar para vocês assim, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Para facilitar. Não precisa decorar,
tem que entender. Você entendeu lá a formulazinha, eu coloquei, não se preocupe com fórmula. Vamos aqui. Quando você começar a resolver um problema, a primeira coisa que você faz é isso aqui, ó. É o PIP. Vamos lembrar de pipa, só não tem o A de amor aqui, tá? Então, o P é o quê? O P é o principal. O I é a taxa e o P minúsculo é a percentagem. Então, a primeira coisa que eu faço no meu exercício é isso aqui, porque aqui o exercício vai me dar as coordenadas, eu vou passar para cá e daqui eu vou saber qual fórmula utilizar. Então, olha só, sabendo que o principal é 40, então já me deu aqui, principal, 40. E a taxa é 7%, então a taxa está aqui, ó, 7%. Calcule a percentagem, não tem a percentagem. Então, logo, eu vou pegar a fórmula da percentagem. Lembra da percentagem? Como é que é a fórmula da percentagem? É I vezes principal, né? Aí eu não divido por 100, é a única que divide? Vou dividir por 100, porque ela vai estar dentro do meu principal, entendeu? A percentagem, ela está dentro. Então, vamos lá, percentagem, que é parte do meu todo, né? Taxa, 7, é só substituir aqui, tá? Vezes principal, quanto é o principal? 40. Estou substituindo, tá? Pela fórmula aqui, dividido por 100. Bom, gente, quando a gente está numa divisão aqui com 0, a gente facilita aqui, ó, certo? Então, percentagem vai ser igual a quê? 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 10, que eu já simplifiquei, né? Dividido por 10 vai dar o quê? 2,8, certo? Então, a minha resposta calcule a percentagem. A minha percentagem com relação a 40 é de 2,8, tá? 7% de 40 é 2,8, tá? Então, aqui está a minha percentagem. Agora, vamos calcular o seguinte. Mesma coisa. Deixo aqui o PIP. PIP. Sabendo que a percentagem é 60. E a taxa é de 30%. 30%. Eu boto o sinalzinho porque, dependendo do que ele pergunta, eu tenho que responder de acordo com a pergunta dele. Se é taxa, eu tenho que colocar como o percentual. Calcule o valor do principal. Então, aqui eu não tenho o principal. Então, olha só. Qual a fórmula que eu vou utilizar aqui? É a fórmula do principal. Como é que é a fórmula do principal? É a taxa vezes... Não é a taxa? Não, é percentagem, gente. Desculpe. Vamos lá. Principal é a percentagem vezes 100, não é isso? Dividido, tem um e tem o outro, P grande e P pequeno, faltou a taxa, certo? Então, substituindo, P grande é igual a percentagem, 60, vezes 100, dividido pela taxa, 30. Então, vou aqui, ó. Se eu multiplico, eu acrescento 0. Então, já divido, tá? Fica 1. Então, vamos lá. Como é que ficou aqui? Principal é igual a 60 por 10. Eu vou acrescentar um 0, já que eu estou multiplicando, não é isso? Então, vai ficar 60 com 0 daqui, 600 dividido por 3. Vai dar quanto isso aqui? 2 vezes 3, 6. Baixo 0. Então, dá 200. Então, o meu principal aqui, quanto é que é? Resposta. Vamos lá. Sabendo que a percentagem é a taxa de 30, calcule o valor do principal. O meu principal é 200 unidades, certo? É 200, tá? Então, aí até aqui tudo bem? Aí você, mas como é que eu vou usar isso? Isso aqui é só para você saber como é que você calcula. Daqui a pouco você vai ver na prática nos exercícios, tá bom? Vamos lá. Só para você saber como você vai utilizar. Até porque o exercício, ele vai te dar todas as coordenadas, tá bom?
Ó, sabendo o terceiro exemplo. É o terceiro, aquele era o segundo. Terceiro. Sabendo que o principal é 90. 90. E a percentagem, 45. Calcule a taxa. Interrogação. Calcule a taxa, tá? Então, vamos lá. A taxa é igual a percentagem vezes 100, dividido, tem a taxa, tem a percentagem pelo principal. Substituindo, taxa é igual a percentagem, 45, vezes 100, dividido pelo principal, que é 90, certo? Então, aqui você vem, ó, taxa é igual a 90, 90 aqui. 45 por 10 dá 450, não é isso? Dividido por 9 vai dar 4 por 9 não pode, 45 por 9 dá 5, 5 vezes 9, 45, para 45 nada, abaixo do zero, zero, tá? Vai dar o quê? 50%. Então, a minha taxa, resposta, a taxa é de 50%. Olha só, nesse exercício aqui você poderia até ter feito direto, né? Por exemplo, 45 é metade de 90. Aqui é a minha percentagem, 45. 45 com 45 não é 90? Logo, 45 equivale a metade, 50%. Certo? Então, gente, a gente encerra por aqui, tá? A aula de hoje. Vou voltar de novo ao assunto e nós temos 2 exercícios, nós vamos na próxima aula fazer a correção deles e dar a sequência, tá bom? Até a próxima!